Olá, eu sou Mário Augusto, sou um homem negro de pele preta, sou de Black Power, barba, bigode, uma camisa azul e uma camiseta branca sendo sobreposta pela camisa azul. Atrás de mim tem uma parede branca e meu sinal é este daqui. Falo deste lugar e desta maneira porque a gente tem que lembrar que cidadania, direitos, gênero, educação para uma cidadania ativa e direitos humanos, a gente tem que lembrar que nós estamos aqui para não falar mais só de privilégios e privilegiados. A gente fala para todas, todos e todes. E aí, vamos falar um pouco de gênero, para a gente poder entender como é que surge isso e como é que a gente entende a complexidade das pessoas que estão ao nosso redor todos os dias. E o quanto isso contribui, né, quando não bem trabalhado, nas violências e nas situações de desrespeito aos direitos de cada pessoa. Quando eu falo sobre gênero, a gente geralmente pensa assim: calma aí, eu sou um menino, eu sou uma menina, eu sou um homem, sou uma mulher, eu sou uma mulher trans, sou uma lésbica, sou um gay, sou um bissexual, sou um transexual, sou um pansexual, sou um não binário. Mas quem determina o gênero quando a gente nasce? Né? Quem fala o que é esse bebê, né? Se a gente for parar para pensar, e aí meus colegas da medicina, né, os médicos, são geralmente eles que determinam, por incrível que pareça, é um menino, é uma menina, e aí a família faz toda aquela festa, é menina, só que não considera ainda a possibilidade de, durante o percurso da vida deste ser, ele se entender de uma outra maneira, né? E a gente tem que pensar também nos bebês que nascem no intersexo. Veja que eu usei as letras que a gente sempre ouve falar de gênero, LGBTQIAPN+. Cada letrinha dessa é um ser humano, ou melhor, grupos de seres humanos que clamam por seus direitos respeitados e que a sociedade historicamente colocou nesses indivíduos, inclusive a gente, né? Embora eu seja gay, né? O homem hétero também tem que estar entendendo que ele não é mais o dono da cadeia alimentar na história. Na verdade, ele tem que entender que ele não é o topo de cadeia e não existe essa cadeia, essa invenção social e que coloca um gênero sobre ou mais poderoso que o outro, nos afasta de garantias de direitos, nos afasta de pensar no que eu posso ajudar o outro que tem menos privilégios. Nós, então, como servidores públicos, mais ainda temos que estar atentos a isso, porque a gente atende a todos os servidores, a todas as pessoas, independente de onde vem a classe, credo, a gente tem que atender a todos identitariamente, das crianças principalmente, né? A criança, ela nasce, ela começa, ela tem os seus primeiros momentos de brincadeiras, né? E aí os pais e colegas, né, desta família que acolhe essa criança aparecem com presentes, né? E presentes que já vêm com gênero. Isso é de menino, isso é de menina. E aí a gente vai educando as crianças e determinando que caminhos ela deve seguir e colocando-as numa caixinha que geralmente não é que se encaixa todo mundo, né? Brincadeiras de meninas, brincadeiras de meninos, e essa cisão se torna mais um lugar de colocar o machismo presente. A pessoa, a criança, não se desenvolve para se entender, mas sim para agradar o outro. E é tão delicado quando a gente coloca isso por uma criança que está, um ser que está em desenvolvimento, que ele tem limitações de experimentar seus próprios potenciais. A gente precisa falar e repensar como que a gente está educando nossas crianças. Lembre-se, é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança.
E uma aldeia inteira são histórias inteiras, são histórias que não são metades, precisam ser histórias inteiramente contadas e vividas, respeitadas. Então, quando a gente fala de gênero, a gente tem que pensar em o que a gente está constituindo, que ser humano é este que a gente vai colocar na sociedade. E não pensar que o futuro é das crianças. Não, o futuro é agora. E a gente tem que começar a educar no agora. E a gente tem que se educar. Quando a gente consegue se ressignificar, a gente muda o futuro dessas crianças. Então a gente precisa realmente pensar o que estamos fazendo com a gente. Geralmente eu costumo usar uma analogia com o avião. Você está numa aeronave e, em caso de descompressão, máscaras cairão à sua frente. Coloque você primeiro para depois colocar no outro. Se você desenvolve isto para si, você coloca as suas máscaras, ou melhor, tire as suas máscaras, para que o outro possa respirar melhor. Então, se você cuida de você mesmo, tirando as suas amarras, os seus preconceitos, você consegue ensinar o outro que você pode ser também muito mais empático, que ele não precisa se adequar ao seu jeito de ser, ele pode ser quem ele é. E isso a gente vai falar no impacto da saúde mental quando a gente fala de gênero, né? Então, quando a educação pensa, né, na estrutura do seu currículo, na estrutura das suas unidades escolares, tem que se pensar que perguntas vamos fazer para essas crianças. Geralmente lá no churrasco, nos encontros de família, né, a gente espera que tá lá as crianças brincando, sempre chega um bom adulto que não tem muito o que perguntar e vai lá e vai falar assim: "O que que você quer ser quando crescer?". E aí a criança fica pensando, 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 porque ela não sabe nem o que ela é agora. Como ela tem que pensar no que ela nem imagina? Ah, ela fala: "Ah, eu quero ser jogador de futebol", porque ela vê a alegria dos pais nessa questão. Ah, eu quero ser um cientista. Ah, eu quero ser um astronauta. A criança pode ser o que ela quiser. No mundo da fantasia, que é o momento dela, ela pode ser o que ela quiser. E quando a gente coloca essa pergunta, a gente violenta. E aí a gente vai falar de gênero sim também aí. Porque logo em seguida vem a outra pergunta. Se é menino, você pergunta, vem o adulto e pergunta: quantas namoradas você tem? Se é menina, você está brincando do quê? Não se passa nem pelo lado do aspecto de namorado, como se criança pudesse namorar. Criança é para brincar, gente. É necessário que a gente coloque isto e lembre que criança é para brincar, não é para ser adultizada, não é para se colocar num lugar de que ela não pertence, que ela nem experimentou a vida. Ela tem que explorar o mundo, conhecer esse mundo, sabe? Pegar a mão, colocar na terra e colocar na boca. Parece bobeira, mas é criar imunidade, inclusive as imunidades sociais. A gente tem que ensinar onde não pode ser tocado. A gente tem que ensinar que não pode sentar no colo de estranhos. Isso a gente precisa entender e ensinar para as nossas crianças se protegerem. Então, quando a gente pensa, né, em falar de gênero e que todo mundo fala, não, não se deve falar disso, deve sim, é proteção. Muitas crianças acabam sendo violentadas por adultos mal intencionados. E porque a gente não fala com eles e não ensina essas crianças o que não pode, mas a gente também exige delas o que não deve. Se a gente tivesse alguém que falasse para a gente, poxa vida, eu poderia ter aprendido de uma maneira, seria muito menos dolorida a vida. A gente teria muito menos procura. Meus colegas psicólogos, que assim sou, nós estaremos com o consultório um pouquinho mais vazio por outras pendências que não fossem essas, os traumas que são causados pelas grandes violências, porque a gente não foi acostumado e nem aprendemos a falar sobre isso. Enfim,
Quando a gente fala de brinquedos e brincadeiras, lembre-se, brinque, deixe a criança brincar com aquilo que ela tiver vontade. Não é o brinquedo que vai determinar a sexualidade e a orientação sexual dela. O que vai determinar a brincadeira é o quanto ela tem resiliência para dividir com o outro, para conversar com o outro, para procurar auxílio com quem pode orientá-la, preferencialmente que sejam seus genitores, seus pais e mães, né? Que possa ter um apoio seguro, um porto seguro de que ela vai ter uma boa orientação. São cuidados desnecessários? Não, são cuidados extremamente importantes e necessários. É nesse momento em que a fantasia significa alguma coisa para um adulto. Quem aqui não teve uma memória de infância, nessa pouca minha fala, nossa, se eu tivesse brincado disso, talvez eu teria tomado um outro rumo na vida. É na brincadeira que a gente determina quem a gente é. Até hoje, se você for falar, quantas coisas você fala brincando, que na verdade você está falando a verdade e não está comunicando, sabendo comunicar, com medo de ser, de ser perguntado por alguma questão que possa te incomodar. E aí a gente precisa falar de literatura. Que que a gente anda lendo, né, para os nossos pequenos, quando aí eu vou falar, não, eu estou falando de criança, 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 mas eu tenho que falar também crianças, crianças, crianças como nós. Nós somos só crianças grandes, que não aprendemos ainda muitas coisas da vida, que a gente ainda explora. Quantas coisas você leu quando pequeno e que não sabia que se tratava de masculinidade? Por exemplo, eu costumo sempre brincar com o Pequeno Príncipe, né, que é uma obra tão bem falada aí no mundo, mas as pessoas não sabem quantas coisas ruins tem por trás dessa obra. Sim, estou questionando sim o Pequeno Príncipe. Nenhuma escrita é definitiva e eterna. Ela precisa ser ressignificada devido aos tempos. Ah, mas eu sempre falei assim. Naquela época que você sempre falava assim, as pessoas não tinham a compreensão do que era sempre poder. Eu sempre costumo brincar. Numa brincadeira de dois, quando um não dá risada, não é brincadeira. Se os dois estão rindo, ok, tá bom para os dois. Agora, é um grupo que ri, o outro que chora, também não é legal, né? Então, quando a gente fala de literatura, e voltando ao Pequeno Príncipe, geralmente as pessoas leem e falam assim: ah, é tão bom, é tão importante essa obra, só que ela não, as pessoas não costumam ver o quanto essa obra é machista, o quanto essa obra é racista, sim, e eugênica, que ela busca o branqueamento social. Mas, Mário, como você fala uma coisa desta? A gente tem que pensar, é um menino louro que domina o mundo, por menor que seja, mas ele domina o mundo. Ah, mas ele tem uma rosa que determina que para ela viver ele tem que estar perto, cuidando dela, mesmo que ela se sinta bem, mas ele a coloca numa redoma. É um menino louro, macho, colocando uma mulher numa redoma. Isso é bom? Olha quantas violências nós temos nos dias de hoje. E aí, vamos falar do branqueamento? O planeta é destruído, todo dia nasce um baobá, uma árvore sagrada para os povos de África. Para quem não sabe, povos de África, povos pretos. Não podem chegar perto da mulher. Olha quantas mensagens subliminares nossa história foi construída. E quanto a gente passa sobre isso. A literatura precisa ser revista. Você fala com os meninos de que maneira? Que maneira você consegue proteger as nossas pequenas? E aí, o menino não pode usar saia, né?
Recentemente, um colega meu, eu sou uma pessoa que adora usar saia, e não vejo o menor problema a esse respeito. E um menino virou para mim e falou assim: "Olha, você sabe que você mudou a minha vida, eu sou uma pessoa não binária, mas quando eu te vi de saia, mesmo você sendo um homem hétero, gay, cisgênero, mesmo você sendo um homem gay, cisgênero, porque se você olhar para mim, você vai falar assim: ok, esse cara é hétero. Não, eu não sou hétero, eu sou gay. Ah, mas cisgênero, porque tem uma aparência social que a sociedade exige que um homem se vista. Mas quando eu estou de saia, eu estou transgredindo esta regra. E ele me viu transgredindo essa regra. Ele chegou, ele foi na loja, perguntou para mim: onde você comprou saia? Eu falei: ah, eu comprei em tal loja, tal. Ele foi nessa loja e falou assim: eu quero uma saia igualzinha a desse moço. E levou a minha foto. Ah, você incentivou? Não. Ele se sentiu livre para poder usar. E o sofrimento não é a saia que ele estava sofrendo de não usar. É o sofrimento dele não ser quem ele poderia ser. Veja quantas coisas a gente faz sem pensar. Então, tem uma vasta literatura aí que deve ser explorada sobre masculinidades. Eu posso falar, inclusive, do livro Quinzinho, do escritor Luciano Ramos, que é, para mim, uma grande referência, né? Ah, e aí, gente, vamos falar de empatia, né? Porque a gente geralmente fala assim: ah, mas eu não sou preconceituoso. Ah, mas eu não tenho esse problema. Ah, mas você escolheu ser gay. Eu estou usando porque eu estou falando daqui, deste lugar de fala. Quem escolhe viver, ser gay, para levar lampadada na rua? Agora pensa nos pais dessa pessoa que levou lampadada. Será que eles gostaram de ver o filho com o rosto todo retalhado? Vamos lá. Quem escolhe ser transexual? Pense nas pessoas que circulam com esta pessoa transexual, que a cada 23 minutos pode morrer neste país. O Brasil é um dos países que mais matam pessoas transexuais. E o que a gente está fazendo para que, de fato, a gente possa repensar e dar uma cidadania digna? Não precisa ser a melhor, mas dignidade. Tratar com equidade a todas, a todos e a todos. Como você se sentiria se fosse algum parente muito próximo teu passando por uma situação de violência? Você se silenciaria? Obviamente que não. Então a educação tem que falar sobre isso, tem que versar sobre isso. A sala de aula é uma caixa de grandes possibilidades, são mais de 30 cabeças, 30 pessoas, que envolve mais de 150 pessoas ao redor, que vão envolver mais tantas pessoas. Uma sala de aula, ela tem a capilaridade de distribuir conhecimento e fazer as pessoas pensarem: será que essa a vida realmente é a melhor? Será que eu não estou cercando direitos de várias pessoas? Porque o diferente eu não posso matar. Como é conviver com isto? Enfim. E aí vamos falar um pouco da adolescência, que eu acho muito importante a gente pensar nos nossos meninos e nossas meninas que mal descobrem quem são, que ainda estão explorando, né? E já recebem os seus estigmas. É importante dizer que dentre os 14 e 29 anos é quando mais acontece a incidência dos transtornos mentais. Mas também a sociedade contribui profundamente para as questões dos gêneros que não são tidos como socialmente aceitos. Então o menino gay sofre muito.
A menina lésbica sofre muito. E aí vamos falar todas as letras. Quantas vezes você sentou com alguém e olhou nos olhos e perguntou se está tudo bem? Ou melhor, quantas vezes você olhou no espelho e olhou no espelho para se ver? Você está feliz com toda essa condição? O que você pode pedir ajuda? Para quem pedir ajuda? Como conversar? Então é importante a gente sentar com os nossos adolescentes, para que eles entendam que está tudo bem desde que ele não faça mal nem a si mesmo e muito menos para terceiros. As maiores vítimas de bullying são as pessoas que têm gêneros diferentes dos grupos estabelecidos socialmente. E a gente sabe os maus, a maldade que se está por trás do bullying, que é crime, mas por se tratar entre adolescentes é ato infracional. E a escola não pode silenciar-se a isso, a educação não pode silenciar a isto. Então, como pensar essas masculinidades manifestas, no qual a gente precisa desconstruir este homem que acha que pode tudo e construir a possibilidade de que ele pode dar apoio a grandes mulheres, grandes meninas que aí estão precisando de simplesmente serem ouvidas, respeitadas, ter oportunidades de equidade, porque uma menina tendo a equidade com um gênero diferente do dela, ela pode muito bem mudar o mundo. Quantas meninas vocês veem na ciência? Eu conheço diversas meninas na ciência, que está longe, muito longe da posição de cuidado. Porque geralmente, o que se dá para a menina? Uma boneca, para ela cuidar da boneca. Não, gente. Dê para a menina coisas que ela possa pensar, que ela possa se desenvolver. Para quem não sabe, eu sou do povo negro. Meu povo inventou a cosmética. E que não era usada por mulheres na época. É isso. Enfim, precisamos falar sobre isso e levar para os lares essa compreensão. Então, como a escola deve fazer isto? Como se você que está assistindo na escola dos seus filhos ou das pessoas, seus sobrinhos, ou das pessoas que convivem, não faz esse tipo de trabalho, estimule rodas de conversa, círculos restaurativos, que tratem desta questão de gênero nas unidades escolares. É necessário. A gente pode mudar muito e salvar muitas vidas, falando e educando crianças a se entenderem enquanto pessoas. Mas sim, deixarmos de reproduzir o machismo que assola e mata muitas mulheres. Enfim, é isso. Eu sou Mário Augusto, um homem negro de pele preta, barba, bigode, uma camisa azul, sobrepondo uma camiseta branca. Muito obrigado.